Fala galera, tudo bem, torcedor? Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no Fala Galera, porque hoje é dia de futebol, São Januário lotado, Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal LCN Lécio Costa Narrador. Não esqueça, inscreva-se para fortalecer, acione o sininho para as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, é importante para o fortalecimento do canal. Seus comentários compartilhe também para que mais pessoas venham aqui para o canal Lécio Costa Narrador. Minha galera, hoje é dia de jogão de bola, eu vou estar no comando da grande jornada esportiva aqui no canal Lécio Costa Narrador. Você acompanha a partir das 8 da noite o nosso pré-jogo. Às 21 horas eu já assumo o comando da grande jornada esportiva. O nosso pré-jogo é com o nosso querido Tércio Dominici. E depois eu assumo o comando da grande jornada esportiva ao lado do Thiago Basto nos comentários, com o Afonso Diniz e na central, Tércio Dominici. Vamos que vamos com muita emoção, numa noite de gala mais uma vez para o futebol. Mesmo Sampaio Corrêa Futebol Clube esteja ali como, diríamos, franco atirador, franco atirador, mas que o Vasco não vacile, porque a Bolívia querida, o histórico do campeonato é bom diante dos gigantes do futebol brasileiro na Série B. Então, o time tricolor de aço mandou bem. Alguns jogos venceu os 3, na verdade, só não venceu do Cruzeiro e está bem posicionado. Aí o Clube de Regatas Vasco da Gama com 59 pontos e o Sampaio Corrêa aqui para buscar atrapalhar a vida do Vasco. É bom lembrar, torcedor, que o Vasco não subiu ainda. O Vasco da Gama precisa de uma vitória, sim, uma vitória sacramenta o Vasco. Um empate vai a 60 pontos. Então o que o Vasco quer fazer hoje é festa em São Januário. Mas e aí o Sampaio Corrêa vai deixar? Eu já dei minha opinião aqui, torcida, em relação ao Sampaio Corrêa, é o time que eu acho que o Sampaio Corrêa deve colocar, e eu tenho certeza que você também, mas vamos agora comentar aqui do São Januário lotado. Vamos comentar aqui para você agora o que é que você disse naquele conteúdo que a gente trouxe então para você. Claro, São Januário lotado, a torcida do Vasco da Gama, que inclusive foi às portas de São Januário, atrás de ingresso, não conseguiu, muitos não conseguiram porque primeiramente você valoriza os associados e tem grau de sócios que pagam mais, os sócios que pagam menos, e aí vem por degraus, para que os ingressos sejam liberados aí para o torcedor. Para que você tenha uma ideia, São Januário, mais uma vez, São Januário tem capacidade para 21.280 torcedores, 21.880 torcedores. É a capacidade de São Januário, que vai sofrer agora uma reforma para esses jogos, os futuros jogos do ano que vem, aí da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco está quase lá, ainda não subiu matematicamente, mas deve fatalmente chegar lá. Vamos esperar que não seja ainda hoje, que o Sampaio Corrêa está aí pronto para fazer um grande jogo diante. Então vamos começar aqui com a opinião do torcedor. Wilson Messias, ele já começa dizendo aqui, vamos Vasco. Grande Wilson Messias, é um prazer muito grande você aqui no nosso canal. Venha mais vezes, se ainda não se inscreveu, inscreva-se também para o fortalecimento. Gilson Vasconcelos do BIM, ele diz aqui o seguinte: análise sensata, avaliou bem os prós e os contras dos dois times. É o que a gente tem que fazer, enquanto profissional que nós somos da área esportiva, ser imparcial, claro, puxar para o Sampaio Corrêa, que é o time do meu estado, mas na hora da imparcialidade, do julgamento, da transmissão, tem que ser imparcial. Não adianta eu falar o que não acontece, de acordo com o que aconteceu no VAR do último jogo, e várias vezes, que acontece nesse país do futebol. Eles querem colocar na cabeça da gente o que a gente não está olhando, e eles acham que eles podem fazer, manipular, e não é bem assim. Então, a gente tem que ser muito imparcial em tudo. O futebol brasileiro só será moralizado no dia que tiver imparcialidade e que houver verdadeiramente pessoas sérias no comando do futebol. Às vezes até, não estou falando isso aqui do presidente, mas as pessoas que às vezes são colocadas em determinados locais acabam deixando muito a desejar. Obrigado, Gilson Vasconcelos do BIM. Vou dar joinha aqui para os seus comentários. Muito obrigado, muito like também aqui para a galera, o Wilson Messias também.
Jaciel Carvalho, Vasco está há mais de um ano sem perder em casa, né? Bom, sempre tem uma primeira vez, não é, né, Jaciel Carvalho? E quem sabe não vai ser agora. O Sampaio nunca ganhou o Vasco em São Januário. Então, por que não ganhar o Vasco em São Januário agora, né? Olha, futebol é aquela caixinha de surpresa. Essa frase é bem nova, né? Mas tudo pode acontecer no futebol. Então, por isso é que ele é apaixonante, verdadeiramente apaixonante. E agora eu acho linda a torcida do Vasco da Gama, porque a torcida do Vasco da Gama, ela não desiste nunca, desde quando o Vasco caiu pela primeira vez. Se não me engano, foi na gestão do Roberto Dinamite, né? E que se falou o seguinte: o sentimento não pode parar. E esse sentimento não pode parar para o Vasco, não pode parar para o Sampaio Corrêa. E essa torcida do Vasco foi sim quem embalou esse time para chegar hoje aos 59 pontos nesse Campeonato Brasileiro e está a pique de voltar à elite do futebol nacional, embora eu considere que a Série B também seja a elite do futebol nacional, mas os gigantes, verdadeiros gigantes, estão na Série A, então o Vasco da Gama está fazendo o seu retorno, como Cruzeiro, como Grêmio. Então eu acho que a vinda dessas equipes grandes, considerados gigantes do futebol, para a Série B é para valorizar o futebol. Eles valorizam o futebol, porque o Brasil ele é diferente dos demais países. O país continental, né, enorme, onde tem as paixões, elas se dividem. Para você ver que no Maranhão o Vasco da Gama tem torcedores, uma torcida gigante. Sampaio Corrêa também já tem torcida em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aonde vai tem torcida do Sampaio Corrêa nas arquibancadas. Isso é importante porque o Sampaio Corrêa vai tendo admiração. Até o Samuel Rosa, grande roqueiro Samuel Rosa, ele não é torcedor do Sampaio Corrêa, né? Torcedor do Sampaio Corrêa, veste a camisa do Sampaio Corrêa. Isso é legal, isso é muito legal, né? Então a gente vê que já são pessoas que nutrem essa admiração, não diria essa paixão, mas essa admiração pelos nossos times também aqui do estado do Maranhão. Que bom. Jaciel Carvalho, muito obrigado pela sua participação, like também aqui para você. Carlos Silva, bora Vascão, primeiro turno o Sampaio debochou. Amanhã aguardamos o final do jogo. Pois é, o Sampaio foi muito bem aqui no primeiro turno, ganhou o Vasco da Gama com autoridade, diga-se de passagem, mas o Sampaio respeita muito o Vasco da Gama, imagina se não iria respeitar o Vasco da Gama, ainda mais em São Januário. Mas vamos jogar o jogo. O Sampaio tem um time para encarar de igual para igual, dependendo do seu treinador, do time que ele vai colocar em campo. Então, aí sim, nós teremos a partir das 20 horas e 30 minutos, 20 e 45, quando ele vai já divulgar a escalação do Sampaio, a gente já pode ter uma base de como será o Sampaio Corrêa diante do Vasco da Gama, que é o favorito, principalmente pelo seu torcedor, que vai empurrar, que espera fazer essa festa do acesso hoje diante do Sampaio Corrêa. Então, o grande favorito para o confronto é o Vasco da Gama. Então, Leandro Mendes, muito obrigado. São Januário, em São Januário o Vasco é muito forte, diz aqui ele. Like aqui para você também, a gente sabe disso, pela força. Fábio André também faz aqui o comentário em cima aqui do Leandro Mendes também. Ele diz aqui o seguinte: na moral, mano, o Vasco tem muita sorte, porque o jogo contra o Criciúma eles tiveram muita sorte, viu? Porque o Criciúma perdeu o gol demais. Perdeu. Se o Criciúma tem marcado os gols pelo menos 2, né? Daqueles que perderam, ou pelo menos um, aí a situação era outra completamente diferente. Mas tem que ser cirúrgico nesses jogos. Não pode desperdiçar. O Sampaio tem desperdiçado tantas oportunidades, jogando fora de casa, e aí o time vai e marca, né? Aí o Sampaio perde o jogo. Então não pode, tem que ser cirúrgico nessas bolas. O tempo de ouro, a imprensa maranhense agradecendo o Vasquim, ou engrandecendo o Vasquim. Não, a gente dá a grandeza que o Vasco tem, e ninguém pode tirar a grandeza desse time, dessa instituição chamada Vasco da Gama, que é uma instituição maravilhosa, um time de respeito a nível mundial. Então você não pode tirar a grandeza do Vasco da Gama, como jamais eu iria tirar a grandeza do Flamengo, ou do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do Fluminense, do Botafogo e por aí vai, né? Então a gente tem do São Paulo, nós temos que respeitar o Grêmio, o Cruzeiro,
todos têm que ser respeitados pela sua grandeza, pela sua história no futebol. Então a gente dá aquela velha história, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Obrigado, meu amigo aqui, o Tempo de Ouro. Obrigado, um like aqui para você também, muito obrigado pela sua participação. José Mourão, sempre participa com a gente, grande abraço para você, obrigado. Moura Brasil diz aqui, boa noite, boa tarde Lalá, perdão, vamos Bolívia querida, atrás das vitórias, vamos atrás das vitórias, o Sampaio Corrêa não pode, porque não tem mais uma chance real de classificação para a Série A, que vai jogar a toalha, faltam 2 jogos, o melhor posicionamento que o Sampaio conseguir nesse Campeonato Brasileiro, lógico, é ali que vai estar na história. O Sampaio em 2022 foi o 5º colocado, o Sampaio foi o 6º colocado, então é por aí, o Sampaio tem que buscar a sua melhor classificação. O Sampaio pode chegar a 58 pontos, então é brigar pelos 58 pontos que o Sampaio tem ainda, que pode chegar. O último confronto será em casa diante do Londrina no dia 6, 18 horas e 30 minutos, aqui em São Luís. Dia 6 de novembro, 18 horas e 30, todos os jogos estarão no mesmo horário, mesmo que o Náutico diga que vai tentar antecipar o seu jogo, salvo engano, com o Grêmio, para nessa última rodada, né, para já liberar seus atletas, porque no Náutico também o pessoal está liberando todo mundo. Então, Moura Brasil, muito obrigado aqui pela sua participação. Jordean Soares, alô Jordean, tudo bem? A galera participando, lembrando aqui, Fala Galera, não deixe de se inscrever no canal, tá bem aí, ó, no alcance do seu dedinho, vai lá, inscreva-se, acione o sininho para ser notificado das transmissões, tem transmissão hoje aqui no canal, então tem Sampaio Vasco da Gama, eu estarei no comando dessa grande jornada, deixe muitos likes para nós, é importante também, seus comentários, vale essa participação aqui no Fala Galera, meu querido torcedor. Então vamos nessa, ainda com o torcedor Jordean Soares. Não tenho mais vontade de ir ali no estádio, porque sei que eles jogam só para não cair. Nesse campeonato, o Sampaio Corrêa estava muito desacreditado, né, meu amigo Jordean Soares? Muito desacreditado, pouco investimento e não tinha dinheiro mesmo para investimento, mas isso passa muito por nós, torcedores. Porque se a gente ficar só em casa, de que forma a gente vai ajudar o clube a fazer contratações? O Sampaio, eu já disse isso aqui lá atrás, aqui inclusive no Fala Galera, perguntou para o jogador lá do Coritiba, rapaz, agora me deu branco aqui no nome dele, Léo Gamalho. Léo, e aí para você vir, quanto é que você quer? 150 mil. De onde o Sampaio vai tirar 150 mil para contratar Léo Gamalho? Centroavante, era um grande nome para o Sampaio Corrêa nesta Série B, né? 150 mil para vir. E aí o estádio com 3 mil torcedores, com 1.500 torcedores, eu ainda vou trazer no final do campeonato a média de público do Sampaio Corrêa jogando em casa, que só se superou, só foi melhor depois que o Vasco chegou, depois que o Grêmio e o Cruzeiro, porque demais jogos não ultrapassaram 2 dígitos. Então passa muito por nós mesmos, às vezes se não tem o presidente do Sampaio Corrêa como fazer as contratações, passa por nós que não vamos dar a nossa contribuição lá no estádio, né? Que não nos associamos, né? Também isso é importante o torcedor se associar. Adiel Coelho diz aqui o seguinte, obrigado Jordan pela sua participação aqui, tá bom querido? Adiel Coelho diz aqui o seguinte, olha, eu não olho antes as mensagens, não, eu vou direto para elas. Estou satisfeito com a campanha do Sampaio Corrêa, nesse que foi o mais difícil campeonato brasileiro da Série B, que reuniu equipes tradicionais do nosso futebol. Parabenizo o belíssimo trabalho do técnico Léo Condé e, sem dúvida, o nosso presidente Sérgio Frota, que mais uma vez calou os pessimistas com a montagem de um time forte e de bons jogadores. E o que é melhor, verdadeiros profissionais. Sim, assina embaixo aqui. Acredito quem sabe mantendo essa base e com alguns reforços, logo estaremos com o futebol maranhense na elite. Pô, aplausos a Adiel Coelho pelos seus comentários aqui, maravilhosos, eu acho que é isso, a importância do reconhecimento nesse momento. O Sampaio Corrêa, que a gente pensava, pô, vai brigar para não cair. Aí de repente briga para subir até a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Porque até hoje mesmo com as possibilidades remotíssimas, e a gente sabe que não vai dar pelo saldo de gol do Sampaio, está muito distante do Bahia, por exemplo. Então, mas a gente fica aqui com aquela coisinha que poderia dar até mesmo para subir, né? E o time conseguiu se comportar muito bem. Jogadores que muitos falaram de aposta, que a gente sabe também que muitos foram aposta mesmo, mas que essas apostas deram muito certo.
para o Sampaio Corrêa. Então, aplausos aí para os seus comentários, aplausos para o presidente, para o técnico Léo Condé, que fez um bom trabalho, e também para os jogadores do Sampaio Corrêa. Então é isso aí, agora depende de nós, né, para que a gente possa mostrar que temos público no ano do centenário do Sampaio Corrêa em 2023, aí sim, para quem sabe a gente conseguir chegar lá na elite do futebol nacional. E galera, obrigado pela sua participação, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho, compartilhe e seus comentários aqui para participar do Fala Galera. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais!